Olá pessoal, tudo bem? Então, voltando aqui para o segundo vídeo, para não ficar tão longo o anterior, nós vamos continuar falando. Então, falta agora o sexto, sétimo e oitavo semestre. E aí, graças a Deus, a formatura, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Sexto semestre. Metodologia de pesquisa. Aqui vai ser um dos primeiros contatos que vocês vão ter como se elabora um trabalho de conclusão, né? Porque para a gente se formar, a gente precisa fazer TCC. Isso não tem como fugir. Então, a metodologia de pesquisa, ela justamente vai te ensinar a fazer esse TCC, tá? Tecnologia dos alimentos, outra matéria que eu amei fazer. A gente fazia no laboratório de engenharia de alimentos. E é justamente como é feito essa alimentação processada. Então, por exemplo, a gente aprendeu a fazer, sabe essas batatas fritas que a gente compra em saco, que tem no mercado, as batatas pré-fritas? Então, a gente aprendeu a fazer aquilo, a gente soube como a indústria faz aquela. Né? A gente fez testes, né? Então, assim, a indústria pré-frita é colocada no vinagre, não sei o quê. Se a gente não fizer esse processo, ela não vai ficar desse jeito. Então, a gente faz o processo certo e o processo meia boca, né? E aí também a gente fazia o como poderia ser feito em casa, por exemplo, tá? Então, a gente fez nuggets, a gente fez um nuggets mais caseiro, então a gente fez um tradicional da indústria, a gente aprendeu como a indústria faz, e aí depois a gente fez um nuggets tradicional, mesma coisa com sorvete, né? Essas, tipo, massa seca, frutas secas. Então é bem legal, achei bem interessante. O fazer ricota também foi bem legal, um baita de, um, de uma panela, mas um recipiente, e ficar girando, foi bem legal também. Então, aquelas aulas que são bem práticas. Então, normalmente a gente fazia assim, aula de tecnologia dos alimentos, sobre carnes. Então, a gente tinha toda a aula teórica sobre carnes, né? Inclusive, como é feito, como é nos matadouros, nossa, chega a me dar um trava-língua aqui, nos matadouros, como que deve ser, como, né, que eles em muitos lugares preconizam o bem-estar do animal, mas tem outros que não. Então a gente vê toda isso até a carne chegar na tua mesa. E aí, carnes, frangos e peixes, a gente faz toda essa parte, aí depois a gente vai pro laboratório. Lá na Unicinos a gente fez assim, tá? Fundamentos da dietoterapia. Então, tudo que for dietoterapia é doença, tá? A gente vai tratar. Então, fundamentos da dietoterapia, vocês vão começar a trabalhar, então, o paciente com alguma patologia, com alguma doença. Então, até aqui, até o quinto semestre, todos que vocês viram, que trabalharam na nutrição materno-infantil, criança e adolescente, todo mundo saudável. Aqui a gente entra já com um paciente que tem alguma doença, alguma patologia. O Fundamentos é justamente para vocês entenderem o que é dietoterapia. Aqui a gente aprende os tipos de dietas, né? Então, assim, quando tu vai trabalhar num hospital, normalmente, ou às vezes tem alguma clínica geriátrica, aí o paciente não consegue engolir direito, né? Tudo mais, aí o médico, a fono dão um laudo que tem que ser uma dieta pastosa. Então, vocês vão entender o que é uma dieta pastosa, o que é uma dieta líquida, o que é uma dieta branda, o que é uma dieta hipoglicídica, né, que seria um baixo carboidrato, que seria uma dieta rica em fibras, né? Então, aqui vocês aprendem o que é cada tipo de dieta que a gente pode colocar na vida do paciente, tá? Administração de unidades 2 aqui de alimentação e nutrição, 2, lembra que eu falei que a 1 eu achava que era planilhas, curvas, controle de estoque, e a 2 eu acho que é a questão de a gente aprende como deve ser uma cozinha, que tipo de utensílios tem que ter, a cozinha tem que ser branca, com as paredes nananã, com tela nas janelas, contratação de pessoal, que a gente tem que ver, tá? Então, elas são divididas assim. Eu não lembro qual que é a ordem, se é a 1, que a gente aprende essa questão de estrutural,
do ambiente, e a 2 a parte de administrativo, de fazer curva, de controle de estoque, de fazer compras, ou vice-versa, tá? Mas elas são divididas assim. Desenvolvimento de alimentos para a saúde, então justamente a gente pode melhorar na indústria para promoção de saúde. Epidemiologia, olha, se eu fazer para vocês o que fazer, estudem para epidemiologia. Eu acho que é uma das matérias mais complicadinhas da faculdade também. Por quê? Epidemiologia, ela vai estudar, por exemplo, hoje a gente está tendo esse negócio de vírus, né? Então vocês já viram vários pesquisadores falando, né? Vários pesquisadores falando a questão de projeção de vacina, quanto por cento de eficácia e tudo mais. E a epidemiologia é isso. Então, é pegar dados, colocar em software, calcular na mão também e tentar entender qual que é a probabilidade de dar certo, quanto por cento de vacina, enfim, de doença, controle epidêmico, né? Então, para te saber se a tua cidade ela é uma zona de risco para desnutrição, tem que fazer uma pesquisa para isso, tem que achar os dados, achar números, fazer com que esses números de pessoas que tu achou baixa renda, que passam fome, por exemplo, com a população total da tua cidade, fazer um cruzamento e ter um número. Esse aqui é a epidemiologia, tá? Nutrição na saúde coletiva. Então, vocês tiveram saúde coletiva antes, que fala sobre SUS, sobre como aconteceu. E aqui a nutrição na saúde coletiva já é mais voltado para a nutrição, em que a gente vai entender as políticas públicas que são feitas para a nutrição, para os nutricionistas, para a nutrição do Brasil. Então, os tipos de políticas públicas que a gente consegue, que a gente tem em relação a isso. Então, o programa do leite, Fome Zero, enfim. A gente aprende daí mais voltado para a parte da nutrição. Sétimo, avaliação nutricional e dietoterápico do adulto. Então, aqui a gente só vai trabalhar a doença. Então, aqui a gente vai fazer plano alimentar, a gente vai prescrever para pessoas, para adultos com alguma doença. E às vezes não é uma, é 2, 3. Então, a gente tem que entender a doença primeiro, né? Então, por isso que vocês têm que entender a doença, por isso que tem a patologia. Vocês já têm que entender como funciona um corpo saudável, e aí agora como funciona um corpo doente. E aí aplicar o plano alimentar para melhorar a vida dessa pessoa. Então, aqui vocês aprendem, tá? Como se faz. Isso aqui também a gente aprende a fazer cálculo de dieta por sonda, né? Então, na sonda, se precisar utilizar sonda, a gente aprende aqui. Avaliação e dietoterapia infantil, então é a mesma coisa. Então, doenças que são normalmente acometidas no primeiro, desde que nasce até a fase adulta, tá? Então, aqui a gente tem desde alergia à proteína do leite, a gente tem doença autoimune. Então, a gente tem várias coisas. Então, a gente aprende a fazer uma dieta para criança, desde a criança que usa fórmula infantil, né? Por exemplo, essa criança que tem alergia, fenilcetonúria ou alergia à proteína do leite, não pode mamar no peito da mãe, né? As fórmulas infantis que a gente pode dar para essa criança, né? Se essa criança estiver constipada, o que a gente pode fazer? Então, entra tudo aqui. E também tem cálculo por sonda para fazer também, tá? Eu vou dizer para vocês que o mais difícil são os problemas renais. Então, paciente renal, eu acho que é um dos mais complicadinhos para a gente montar plano alimentar, porque eles têm muita restrição de muito nutriente, muito mineral. E aí é mais complicado de fechar, tá? E aí se começam os estágios. Então, só começa estágio em alimentos e ambiente. Então, estágio em alimentos e ambiente é o estágio que tu vai fazer dentro da cozinha, dentro da UAN. Então, ou tu vai trabalhar cuidando numa escola, por exemplo, né?
na cozinha, ou tu vai trabalhar... Normalmente a gente trabalha em refeitório, então daqui a pouco tem uma empresa que tem um refeitório que é comandado por uma nutricionista, então tu vai fazer estágio dentro daquele refeitório. Ou tu vai fazer um estágio dentro de uma fábrica de massa, de uma fábrica de arroz congelados, enfim, tá? Então, é coisa industrial. Estágio em nutrição na saúde coletiva. Então, aqui tu pode fazer posto de saúde, escola, geriatria, tá? Então, esses lugares. E nutrição clínica, é o estágio do hospital. Eu fiz um vídeo sobre o estágio do hospital, vocês podem dar uma olhadinha ali, tá? Sobre a ordem que vocês vão fazer. Então, normalmente, por exemplo, nessa matriz curricular, vocês têm aqui os requisitos, né? Então, por exemplo, para vocês fazerem estudos e práticas em Fisiologia Humana 1, vocês têm que ter feito a 20873, estudos na prática em Anatomia 1. Tá? Então, vocês vão ver que tem muitas cadeiras, muitas matérias, principalmente quando chega mais para o final, que tem pré-requisitos. Aqui, ó, pré-requisitos. Então, aqui, desculpa, gente, aqui, ó, pré-requisitos. Então, todos. Então, para vocês saberem se vocês estão aptos a fazer estágio, por exemplo, então, para te fazer o estágio 1, que é esse aqui, vocês têm que ter todas essas matérias feitas. E aí é só olhar esses números na lateral. Se vocês têm todas as matérias feitas, vocês podem fazer esse estágio, tá? A mesma coisa com outras matérias. Ah, eu quero fazer uma matéria, eu quero estudar 5 vezes na semana, semestre que vem, porque eu, sei lá, consegui uma bolsa, tenho dinheiro, vou fazer. Só que das 5 dias que tu conseguiu, 3 delas precisam de pré-requisitos e tu não tem aquela matéria feita. Então não adianta nem chorar, tu só vai estudar 2 dias, tá? Então você tem que cuidar muito isso. Então isso aí. Tá? Então, vocês também têm aqui, ó, optativa. Então, são obrigados a fazer algumas cadeiras optativas, em que justamente vocês vão escolher, normalmente a instituição, ela dá uma lista de cadeiras optativas, e aí tu pode fazer. Daqui a pouco tu é uma pessoa que gosta de empreendedorismo, e tu quer fazer uma optativa sobre designer e gestão de inovação, tu pode fazer. Ou se tu quiser fazer aqui, ó, nutrição e atividade física, porque tu quer ir para o lado da esportiva, então já é uma oportunidade de tu ter o primeiro contato com a nutrição esportiva. Tá, gente? Então é isso aí, questão das matérias, tá, da graduação. Então, continua assim. Se vocês tiverem alguma dúvida, querem saber mais sobre alguma matéria específica, vocês mandem, coloquem recados, enfim, dê um sinal de fumaça, tá? Então, vocês veem que tem bastante coisa, bastante matéria, mas assim, é estudar e uma matéria puxa a outra. Então, vocês vão ver por isso que existe essa sequência. Né? Como eu falei, ali vocês não conseguem fazer interações metabólicas se vocês não fazem bioquímica. Vocês precisam fazer a base para entender. Então, por isso que a gente estuda primeiro um paciente saudável, para depois um paciente com doença. Porque não tem como eu tratar uma doença se eu não sei como o corpo funcionaria se ele fosse saudável. Então, existe toda uma lógica naquele cronograma que é feito pela instituição. Tá bom? Então, é isso aí. Um beijo para vocês. Qualquer dúvida, coloquem, comentem, deixem alguma coisa se vocês já fizeram alguma dessas, se vocês tiveram dificuldade em alguma delas, se vocês têm alguma dica para dar também, né? Então, pode escrever aqui embaixo nos comentários, tá bom? Então, até mais, até um próximo vídeo.